O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Jacinda Sua Linda Ardern renuncia ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia. O Átila não foi localizado para comentar a notícia, está chorando em posição fetal desde então. Notícia da noite de quarta-feira. E, lembrando, assim, o apelido Sua Linda veio durante o especial do coronavírus, né, da pandemia, com o Átila, né, pelas ações do governo neozelandês para conter a pandemia. Não é nenhuma questão de objetificação da ex-atual primeira-ministra neozelandesa. E era brincadeira que o Átila fazia. E ela anunciou a sua renúncia de maneira surpreendente, né? Pegou muita gente de surpresa. Segundo ela, posteriormente, as únicas pessoas que sabiam, né, do seu desejo de renúncia eram a sua família e o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, que ela avisou, dizendo que eles desenvolveram uma ótima relação, uma relação de amizade. Ela é a primeira-ministra da Nova Zelândia desde outubro de 2017, tá? Ou seja, já 5 anos no cargo. E vamos lá. Acho que a gente tem duas coisas separadas aqui para comentar sobre essa notícia. A primeira delas foi o discurso dela, né, dizendo que ela já não tem energia, né, para isso, né, no longer had enough in the tank, ou seja, não tenho mais combustível no tanque, foi o termo que ela usou, tá? Ela disse que não tanca mais eu tô usando uma expressão jovem. Pois é. Eu demorei muito tempo para entender o que era tanque. Você não tanca as eu não coisas. tanquei o tanque. Você não tancou. Você foi de Americanas. Fui de comes e bebes. Não, eu vi um tweet muito bom sobre isso. Um cara falando que Americanas foi de mesbla. E aí o tweet era bom porque uma parte das pessoas não sabe o que é a mesbla e outra não sabe o que significa ir de. Né? Então Americanas foi de mesbla. Podia ser de mapping também. Pois é, de mapping também. Ou de bameirindos. Mas voltando aqui, né? A Jacinda fez o discurso dizendo que ela é um cargo que exige muitas responsabilidades, que ela já não gosta, né, que ela já não se achava a pessoa certa para esse tipo de coisa, que ela é um ser humano, né, que muitas vezes as pessoas esquecem que políticos são seres humanos também. Então falou ali de questões de energia mental e tal, que ela não teria mais energia, né? Lembrando que quando ela foi eleita, ela se tornou a mulher mais jovem, né, a ser eleita para um cargo de chefia de governo. Ela tinha 37 anos de idade na época. O governo dela teve o ataque terrorista de Christchurch, teve a pandemia, enfim. Então, mais ou menos aí 5 anos e meio no cargo, e ela falou dessa questão de energia. Junto com isso, assim, então nesse sentido, primeiro, eu acho importante valorizar, né, quando ela fala políticos são seres humanos também, né, valorizar o fato de que ela falou de questões de saúde mental, ela fala também da questão dela ser mãe, e o fato de que ela, né, também sofreu muitas ameaças, né, especialmente de teóricos da conspiração anti-vax da Nova Zelândia. Então, essa é a primeira questão, ou seja, foi um discurso muito humano, como muitas coisas que ela faz, né? Ela é uma pessoa que consegue transmitir isso nas suas atitudes, nas suas falas. Então tem esse lado humano, que acho que são reflexões válidas para basicamente toda e qualquer pessoa, e principalmente toda e qualquer mulher, ainda mais mulheres na política, que querem se engajar com política e tudo mais. Também tem uma outra questão, que é o lado mais da realpolitik, que é o seguinte:
a aprovação dela, né, a aprovação do governo dela chegou a estar muito alta, tá, com a aprovação do combate à pandemia na Nova Zelândia, né, o que foi visto como um sucesso muito grande. Por exemplo, no começo do ano passado, ela tinha mais de 60% de aprovação, tá? Porém, o governo dela passou a também ser muito criticado por não estar conseguindo retomar a economia no pós-pandemia, tá? Então, por que eu tô falando disso? Porque nós teremos, em outubro, eleições na Nova Zelândia. E hoje as pesquisas apontam que o Partido Nacional, né, que é o Partido Conservador na Nova Zelândia, né, pensando na lógica do parlamentarismo britânico, o Partido Nacional está na frente nas pesquisas hoje. Um cenário que era completamente impensável ano passado. Ano retrasado já, né? Porque estamos agora no início de 2023. Então, assim, a gestão dela da pandemia foi muito elogiada, ela tinha ótimos índices de aprovação, mas a partir da abertura, né, a partir ali do meados de 2022, a coisa começou a desandar um pouco, a aprovação dela, eu quero dizer. Né, aprovação, cobrança. Então, essa renúncia dela tem a questão de talvez ela não ter, como ela mencionou, energia para uma nova campanha eleitoral, não ter paciência mais para isso, não estar disposta a isso, mas também o fato de que, renunciando agora, isso permite que o Partido Trabalhista neozelandês consiga, né, eleger uma nova liderança para disputar as eleições. No caso, quem será essa nova liderança? O anúncio de hoje, tá? Que poderia ser o breaking news, inclusive, mas, né? Porque, inclusive, não é nenhuma notícia de hoje, é uma notícia de amanhã, tá? Porque na Nova Zelândia já é dia 21. É sério. Foi anunciado que o sucessor dela, que vai assumir como primeiro-ministro no dia 7 de fevereiro, é o Chris Hipkins, tá? Ele é o atual ministro da Educação, ministro da Polícia e ministro dos Serviços Públicos. Tá? Ele acumula 3 ministérios e, principalmente, ele foi ministro da resposta contra a Covid, cargo que ele ocupou de novembro de 2020 a junho de 2022. Então, assim, ele é um cara que tem presença no noticiário neozelandês, que está associado aos sucessos do Partido Trabalhista no passado recente e que vai ter, então, aí 6 meses, não, na verdade mais até, quase 8, né, para liderar o Partido Trabalhista e liderar o governo nacional, pensando em reverter esse cenário eleitoral. É um pouco parecido com o que aconteceu ano passado na Suécia, quando a gente mencionou que o então premier sueco, ano retrasado já, né, renunciou para que a nova ministra sueca pudesse liderar o Partido Social Democrata nas eleições. E ela conseguiu e depois foi derrotada. Né? Foi derrotada recentemente e a Suécia hoje tem um governo de direita. Ou seja, tem o lado humano, mas também tem o fato de que, putz, eu não quero uma nova eleição, não quero disputar uma nova eleição, o partido tá indo mal nas pesquisas, vamos dar uma renovada, vamos, né, mudar a imagem do partido. E aí agora o partido vai ter uma nova liderança, né, para poder disputar as eleições, que, repito, é um ministro associado aos sucessos do governo Jacinda Ardern, a pandemia, e também, como ministro da Educação, imagino que ele também tenha tido uma certa relevância. Então, são 2 questões que eu queria destacar. E uma coisa que eu achei muito, assim, óbvio, é simbólico, né? Mas, assim, no Brasil que a gente vive hoje, parece coisa de outro mundo, é um sonho. O líder do Partido Nacional, o Christopher Luxon, que hoje, né, seria o favorito a ser o novo premier nas eleições, disse que ele agradeceu a Jacinda Ardern pelo seu serviço, pela sua significante contribuição à Nova Zelândia, num trabalho difícil e exigente, e disse que ela se tornou uma grande embaixadora da Nova Zelândia no palco mundial. Então, assim, como eu disse, sabe, é um negócio que parece simples, parece banal, mas que no Brasil que a gente vive hoje parece coisa de outro mundo, sabe? O cara do Partido Conservador tá elogiando a
a ex-primeira-ministra do Partido Trabalhista, sabe? Novamente, ele tá fazendo o mínimo. Num cenário normal, isso nem deveria ser notícia, sabe? Mas é isso. É republicanismo, né? Curiosamente, num país que não é uma república ainda, por enquanto. Né? Oxalá, vamos. Charlinho, sua hora vai chegar, Charlinho. Da Nova Zelândia, meu caro Matias, nós vamos para a Austrália, já que a gente falou, né, de economia dos armamentos anteriormente. O país anunciou que vai comprar aí 2 bilhões de dólares em helicópteros novos, tá? Vai comprar aí 40 Black Hawks, tá? Aqueles mesmo do filme, né? Para substituir a sua frota atual de helicópteros militares. E assim, nada melhor, né, para a economia, né, do armamento do que assim, você tem uma crise econômica, depois você tem uma guerra ali, uma guerra colar, aí você tem um cenário de tensão com a China, né? Então assim, aí você vende arma para todo mundo. E sempre lembrando, né, que a Austrália, apesar de estar no Pacífico Sul ou no Índico Sul, enfim, as duas costas, é um parceiro global da OTAN, né? Isso. Inclusive a gente teve que revisar essa parte, né? E faz parte do Quad, né, com os Estados Unidos, Japão e Índia. Da Austrália, vamos para a Indonésia, onde tivemos uma desinteligência. Né? A Indonésia vai usar navios da sua marinha para monitorar os navios da guarda costeira chinesa que estão supostamente interferindo, né, com navios de pesca indonésios. Eu digo supostamente, embora teve um vídeo, né, do navio da guarda costeira chinesa usando canhões d'água contra navios pesqueiros indonésios em águas contestadas pelos dois países. Então, mais desinteligência. Da Indonésia, vamos para o Vietnã, onde o presidente Nguyen Xuan Phuc renunciou devido a uma investigação anticorrupção que causou a queda de diversos integrantes do gabinete, diversos ministros, né? E ele renunciou de maneira inédita, já que a outra vez que isso aconteceu foi por razões de saúde, tá? E estão sendo investigados, né, por terem desviado verba do dinheiro destinado ao combate à pandemia de Covid no país. Tá? 3 ministros já caíram, o presidente renunciou e outros 90 integrantes do governo de menor escalão estão sendo investigados, com muitos deles presos, inclusive. Tá? O Vietnã que teve um sucesso no combate à pandemia mesmo com essa corrupção, é importante lembrar isso, né? E mesmo sendo um país relativamente pobre, sem tantos recursos quanto outros países. Do Vietnã, meu caro Matias, nós vamos para as Filipinas, onde a Nobel da Paz Maria Ressa foi inocentada das acusações de evasão fiscal. E a gente desde o início falou que eram umas acusações bem mequetrefes, né, para ali você querer, né, pressionar uma líder da oposição, uma crítica do então governo do Duterte. Das Filipinas, vamos para a China, meu caro Matias, com a divulgação, né, dos dados demográficos chineses. Curiosamente, semana passada a gente falou que a Índia, em 2023, projeta-se que a Índia vai superar a China como país mais populoso. E a China anunciou que pela primeira vez em 60 anos, a sua população encolheu. A China perdeu, entre aspas, 1,1 milhão de habitantes, tá, no último ano. E além disso, além da diminuição da população chinesa, é importante destacar que a população chinesa ela está envelhecendo. Tá? Ela está se tornando mais velha. Enquanto a população indiana... Claro, toda a população envelhece. Estamos falando aqui da Idade Média, né? Exatamente. A população indiana, ela está aumentando e se tornando mais jovem, tá? Na média, né? Porque o tempo passa lá também, né? Então, né, mais uma notícia ligada a essa questão demográfica. Indo para a Península Coreana, o Irã e a Coreia do Sul, cada um convocou o seu embaixador para esclarecimentos, né? Convocou o embaixador do outro, na verdade,
Por quê? Porque o presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk Yeol, ele, no início da semana, ele estava nos Emirados Árabes Unidos e ele estava falando a soldados sul-coreanos que estavam em Abu Dhabi para um exercício militar, e ele disse que a Coreia do Sul e os Emirados Árabes Unidos são países que vivem circunstâncias muito similares, por serem vizinhos dos seus inimigos, a Coreia do Norte e o Irã. Então ele chegou lá nos Emirados Árabes Unidos e falou, então, o Irã é o maior inimigo de vocês, está aqui do lado e tal. E o Irã convocou o embaixador da Coreia do Sul e falou, como assim? Vocês estão dizendo que a gente é inimigo dos outros e tal? Né? E claro, e só para deixar claro, essa declaração não pegou bem, inclusive, nos próprios Emirados Árabes Unidos. Porque uma coisa é você ter um inimigo, outra coisa é você ficar dizendo por aí que ele é um inimigo. Né? E num cenário de tentativa de reaproximação, né? A gente até falou durante a posse do Lula que a gente teve um encontro entre o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita e o vice-ministro iraniano, né? Da Península Coreana, vamos para o Japão, meu caro Matias, com duas notícias. Tá? A primeira delas é que foi mantida, né, a inocência dos 3 executivos principais da usina nuclear de Fukushima. Tá? Eles já haviam sido, né, inocentados das acusações. A acusação apelou, né, e aí foi para a Suprema Corte de Tóquio, tá? Não é a Suprema Corte do Japão, a Suprema Corte de Tóquio, né? E eles foram, a inocência deles foi mantida, tá? Foi mantido o veredito anterior. E a outra notícia é que o Japão registrou em 2022 a sua maior inflação desde 1981, tá? No acumulado de 4%. Sim, vocês ouviram direito, eu até tomei um susto aqui quando eu vi o número, tá? Eu tenho o Raul de testemunha porque eu achei que era 4% ao mês, mas não, foi 4% ao ano mesmo. Né? A gente já falou um pouco da questão de valorização cambial no Japão como uma ferramenta estratégica para as exportações e tal. Isso talvez deve influenciar a inflação, mas maior inflação registrada desde 1981. Aí do Japão a gente vai pro Alasca. Normalmente a gente pula o Alasca e o Canadá, mas não, a gente vai pro Alasca. Infelizmente é uma notícia triste, né? Já que... Cuidado com os cachorros. Mais ou menos isso, cuidado com os cachorros gigantes, já que um urso polar matou uma mulher e o filho dela, tá? No Alasca. Ele que estava, o urso, né? Ele já estava circulando pela cidadezinha de Wales, tá? Lembrando que o urso polar é um dos poucos animais na natureza que enxerga o ser humano como comida, tá? A maioria dos animais, mesmo grandes predadores, não enxerga o ser humano como comida, enxerga o ser humano como um troço esquisito, porque a gente é bípede, então ele fica olhando e fala, que troço é esse? O urso polar é um dos poucos que olha pra gente e fala, almoço. Almoço, exatamente. E aí, a vítima, né, Summer Miomic, de 24 anos, e o filho dela, Clyde, de 1 ano de idade, faleceram. E aí, os soldados do Alaska Department of Fish and Game caçaram, né, correram atrás e caçaram o urso, né, que representava essa ameaça e, né, esse ataque fatal. Claro, lembrando que no Alasca não é tão comum ataques de urso polar, né? A gente tem que voltar para 1990, quando um homem foi morto no vilarejo de Pontley. Ao contrário, por exemplo, dos territórios de Svalbard e Jan Mayen, que pertence à Noruega, onde a população adulta tem que portar um fuzil por conta de ataques repentinos de ursos polares. Aí, meu caro Matias, a gente do Alasca vai para o resto dos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos continental, começando por mais repercussão, né, de notícias envolvendo o Jorge Santos, o deputado republicano eleito pelo estado de Nova York. Primeiro, ele está sendo agora acusado formalmente de ter arrecadado dinheiro para um esquema de pirâmide financeira. É claro. Tá? E a outra notícia é que, assim, muitos ouvintes nossos marcaram a gente no Twitter e tal, eu fiquei até meio, não sabia se colocaria ou não, mas isso depois repercutiu na grande imprensa, teve gente que, né, teve jornalistas que fizeram apurações e tal, que o Jorge Santos teria participado de concursos de drag queen aqui no Brasil 15 anos atrás. E assim, isso não é um problema, tá? Inclusive nós temos pelo menos uma ouvinte drag queen.
A questão é você ser uma pessoa que defende, né, apontar a contradição das bandeiras eleitorais dele, das bandeiras políticas dele. No caso do George Santos, eu queria destacar uma coisa, que é o seguinte: eu fui procurar os dados, né, as informações, o retrospecto do distrito eleitoral dele em Nova York, que é o distrito eleitoral do Queens. Nos últimos 10 anos, foram eleitos deputados democratas lá, e nos 18 anos anteriores foi eleito um mesmo deputado republicano. Pensando em eleições para presidente, a única vez que um republicano teve a maioria nesse distrito eleitoral foi a reeleição do Bush filho, tá? Ali no contexto de guerra ao terror, 11 de setembro em Nova York e tudo mais. Por que eu tô falando disso? Porque ele é um cara que é acusado de ser mitômano, de participar de esquema de pirâmide, ele, né, mentiu sobre a própria biografia, envolvendo o próprio 11 de setembro, com um assunto muito sensível nos Estados Unidos, né, quando ele inventou que a mãe dele teria morrido no 11 de setembro, que ele seria descendente de judeus que morreram no Holocausto. Enfim, ele... Eu, inclusive, desconfio que ele tem alguma questão ali de talvez mitomania mesmo. Sim, é bem provável. Não é apenas... Sabe, enfim. Mas então, por que esse cara ainda é deputado? Porque o Partido Republicano tá segurando o rojão. Porque o Partido Republicano sabe que, se for por uma special election, se ele renunciar e tiver uma nova eleição, é muito grande a chance dos democratas levarem. Porque os democratas têm um retrospecto favorável nesse distrito, e porque você vai ter um candidato, né? O candidato que tá saindo é um cara que foi pego em esquema de pirâmide, que mentiu pra caramba e tudo mais. Então, é basicamente isso. Ele ainda é deputado porque o Partido Republicano tá segurando o rojão. O Joe Biden declarou estado de calamidade para o Alabama e para a Califórnia, tá? Depois de tempestades e tornados que custaram pelo menos 28 vidas, tá? 9 no Alabama e 19 na Califórnia, inclusive, com chuvas muito fortes, além de danos materiais, é claro. Um evento em homenagem ao Martin Luther King na Flórida, né, já que, né, tivemos o Martin Luther King Day essa semana, terminou com 8 pessoas feridas, tá, depois de uma pessoa chegar atirando, né? Repito, 8 pessoas feridas. 8 pessoas feridas de forma grave, tá? 4 pessoas feridas de forma leve, digamos assim, tá? Depois desse episódio, tivemos também um outro episódio de violência, na qual um candidato, né, um ex-candidato do Partido Republicano no estado do Novo México, chamado Solomon Penha, ele foi preso por... ele estava conspirando para contratar pessoas para atirarem em políticos democratas do estado do Novo México. Tá? Pois é. Também nos Estados Unidos, na sede da Microsoft, a empresa anunciou que vai dispensar 10 mil funcionários, o que é cerca de 5% da sua força global de trabalho. Falando no mundo dos computadores, pela terceira vez, no fórum do jogo War Thunder, tá? Material, não chega nem a ser confidencial no caso, mas material restrito sobre o caça F-16 foi publicado no fórum, tá? Pessoas publicaram elementos, né, dados sensíveis no fórum do jogo War Thunder, e foi a terceira vez que isso aconteceu. O Pentágono, uma outra vez, já disse que iria investigar o caso. Continuando nos Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos anunciou, né, que está chegando no seu limite da dívida, né, e o Departamento do Tesouro pode ter que usar medidas extraordinárias para continuar pagando as suas contas, né, lembrando que isso pode levar ao shutdown do governo federal, né, quando tem aquele fechamento dos parques, fechamento de algumas organizações federais. E por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, gente, eles têm um teto de empréstimo. Até razoável. E eles chegaram no teto. Acontece, né? O teto é de 31 trilhões de dólares. 31
trilhões de dólares. Até estourou o microfone do Felipe aqui. Pois é, cara, porque assim, é muita grana. É muita grana. É muita grana. Tipo, assim, é uma grana que é impossível de visualizar, sabe? Geraria risadas no Austin Powers, assim. Sabe, assim, tipo, o que dá pra fazer com 31 trilhões de dólares? Que não dá pra fazer. Pois é, você pode descobrir a cura do câncer, você pode eliminar a pobreza, você pode eliminar a fome. Ou você pode manter a maior máquina militar já vista na história da humanidade, né? Então, assim, você pode, sabe, não é nem colonizar Marte, dá pra colonizar Plutão com essa grana. Sabe? Não que seja interessante colonizar Plutão, né? Porque não tem nem Sol lá. Mas é isso. Então, o governo dos Estados Unidos está em risco de shutdown. Tá? A notícia é essa. O governo dos Estados Unidos agora está em risco de shutdown porque são números bizarros. Dos Estados Unidos... Que é uma tradição democrática por lá também, né? Dos Estados Unidos, meu caro Matias, a gente vai para... a gente cruza a fronteira ao sul, né? Começando por notícias do México. Né? O México, a partir do domingo, dia 15, você não pode fumar em espaços públicos. Tá? No México agora. Tá? Não pode fumar em espaços públicos. Ponto final. Tá? Estão considerando uma das leis anti-tabaco mais rígidas do mundo. E aí do México nós vamos para Guatemala, meu caro Matias, com uma notícia envolvendo o atual ministro da Defesa colombiano, como você alertou aqui, porque assim, vamos revelar aqui os detalhes para impedir que o Raul revele. Eu tava falando tudo errado aqui, eu viajei na maionese aqui e o Matias me alertou que eu tava trocando os pés pelas mãos aqui. Sei lá, que chega no fim da gravação o cérebro já tá meio gelatinoso, tá, gente? Mas o que acontece? O Iván Velásquez é o ministro da Defesa da Colômbia. Ele assumiu no governo Gustavo Petro. Antes disso, ele foi nomeado pelo secretário-geral Ban Ki-moon como chefe da Comissão Internacional que estava investigando impunidade e corrupção na Guatemala. E o atual governo guatemalteco, do Alejandro Giammattei, que é de direita, né? Lembrando, o governo colombiano é de esquerda. O governo do Alejandro Giammattei e o Alejandro Giammattei, que estava, né, potencialmente envolvido em diversos esquemas de corrupção, vamos fazer esse lembrete também, o governo guatemalteco disse que vai investigar a conduta do Velásquez quando ele estava trabalhando nessa comissão internacional. Ele que hoje é ministro da Defesa na Colômbia. A Colômbia entrou em defesa, né, do seu ministro e tal, dizendo que isso são os criminosos contra-atacando. O Velásquez demonstrou que sua luta contra a corrupção era importante e não vamos permitir que a corrupção o persiga. Então pode ter aí, né, um princípio até de uma crise entre Guatemala e Colômbia. Da Guatemala, meu caro Matias, nós vamos para El Salvador, com duas notícias. A primeira delas é que o governo do Nayib Bukele, né, o cada vez mais autoritário Nayib Bukele, prendeu 5 ativistas ambientais no país que estão protestando contra uma operação de mineração em El Salvador. E a prisão desses ativistas do meio ambiente foi porque eles teriam ligação com a morte de um informante do exército durante a Guerra Civil 33 anos atrás. O Raul não estava nem vivo quando esse crime ocorreu e eles foram presos agora por suposta relação com esse crime. E aí todo mundo apontou o óbvio, dizendo, você tá procurando, né? Estão procurando aí pelo em ovo, né? Um deles, inclusive, teria tipo 10 anos quando o crime teria ocorrido, enfim, 10 anos de idade, né? Para reprimir os manifestantes ambientais. E a outra notícia que você colocou no nosso roteiro, que veio via os camaradas do Giro Latino, é que a Miss El Salvador, ela disputou o Miss Universo, né? E ela desfilou fantasiada de Bitcoin de El Salvador. Porque assim, o Bitcoin não existe, né? Sim. Então é uma moeda gigante com um B gigante. Escrito El Salvador. Escrito El Salvador e... Ela com uma fantasia toda dourada também. Não... Meio bronzeada, na verdade. Não sei também qual que é a coloração do Bitcoin. Enfim, mas a fantasia enfim, bem questionável. Não, questionável
é o mínimo, né? Mas então tá aí 2 notícias de El Salvador. De El Salvador a gente vai passar rapidamente pela Colômbia, meu caro Matias, com uma notícia de hoje, uma notícia impressionante. A Marinha colombiana resgatou um homem chamado Elvis François, de 47 anos de idade, ele que é de Dominica. Ele ficou 24 dias à deriva no Caribe, num bote. Ele estava num barco maior, num barco pesqueiro, e aí o barco pesqueiro teve problemas, ele entrou no bote e ficou 24 dias no bote, se alimentando de ketchup, alho em pó e cubinhos de tempero. Sabe aqueles temperos prontos? Sim, tipo, que, enfim... Você ia falar uma marca. Eu ia falar uma marca, mas... Patrocina nós. Mentira, faz mal. É sódio puro aquilo. Pois é, e olha quem tá falando isso sou eu, tá? Então, assim, uma notícia impressionante de hoje, sim, né? Se esse cara fosse dos Estados Unidos, virava filme. Virava o filme do Tom Hanks. E ainda na Colômbia, acho que todo mundo viu, né, a música da Shakira em parceria com o produtor argentino Bizarrap. Só que um órgão público da Colômbia aproveitou esse frisson para fazer uma campanha inspirada, né, com a mesma batida, para promover a cédula digital, né? E até vou ler os versos aqui, ó. La cédula digital es para gente como tú, para alguien como tú. Existen 2 versiones, puedes viajar por toda a América del Sur. E aí, meu caro Matias, da Colômbia, nós vamos para o Peru, né, onde os protestos continuam. Nós tivemos, inclusive, um grande protesto em Lima ontem, quinta-feira, dia 19, tá, que terminou em confronto, né, com a polícia e o exército, tá, mas, né, indo pela ordem cronológica, né, primeiro, no final de semana, no dia 14 de janeiro, a presidente Dina Boluarte, na verdade foi na noite de sexta-feira, depois que a gente gravou o programa, né, ela fez um pronunciamento transmitido na televisão, né, dizendo que ela lamentava muito, né, os mortos e feridos no protesto, né, porém ela disse que as vozes das facções violentas e radicais que pedem pela sua renúncia, ela não vai renunciar porque ela tem compromisso com o Peru, tá? Ela lamenta, né, as mortes e peço desculpas por essa situação. Ela não apenas lamentou, como também pediu desculpas. Depois, tá, no dia 15 de janeiro, o governo estendeu o estado de emergência em Lima, Puno e Cusco. Né, as medidas já haviam sido adotadas no final de dezembro, elas tinham, né, datas de 15 dias e agora foram estendidas por mais 30 dias. Né, lembrando que Puno foi uma das regiões com mais violência, com mais mortes, e no programa passado o nosso queridíssimo Biratã Leal fez uma participação, ele que estava no Peru, nos mandou um áudio direto do Peru, contando um pouco a situação. E você citou Puno, né? A cantora de cúmbia Yarita Lizé emprestou o ônibus dela de turnê para manifestantes da cidade viajarem a Lima para se somarem a esse movimento, né? E também ontem, meu caro Matias, dia 19, a Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru, né, no nosso ritmo de analogias é a CUT do Peru, né, anunciou uma greve nacional, tá, exigindo a renúncia imediata da Dina Boluarte. A ideia deles é que agora, nesse final de semana, tá, 30 mil pessoas participem de um ato na capital, um ato que eles pretendem que reúna 100 mil pessoas em todo o país e vão começar uma greve geral. Aí, repito, ontem também tivemos esse grande protesto em Lima, que foi apelidado de Tomada de Lima, que resultou em violência, em incêndios em prédios públicos, inclusive, também, alguns edifícios pegaram fogo. E, atualmente, né, pelo menos nessa semana, nós não tivemos mudança no número de mortos nos protestos, não tivemos vítimas fatais nos protestos, apenas pessoas feridas, infelizmente, e mais pessoas presas, tá? E finalmente, meu caro Matias, do Peru nós vamos para o Chile, né, já que o governo chileno
engavetou aquela proposta, né, de uma mineração perto de La Serena. Né? Eu digo aquela porque a gente chegou a falar disso em 2017 e 2018. Ainda no segundo mandato da Bachelet. Que o ministro dela caiu, o ministro de meio ambiente dela caiu, e depois a gente falou no Pandora Papers, porque é aquela mina que o Pinheira tinha uma participação indireta. Sim, sim. E ele não poderia, justamente quando foi eleito para o seu segundo mandato. Era conflito de interesses. E aí agora o governo chileno disse que vai engavetar esse projeto. E por que o ministro do meio ambiente é caído? Porque fica perto da reserva de pinguins de Humboldt. Tá? Então era uma ameaça também ao patrimônio ambiental chileno. Então agora o governo chileno decidiu engavetar a proposta da mina, que era de minério de ferro e cobre.